Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos às aulas de Química. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Almeida Pereira, popularmente conhecido como Professor Almeida, e a minha nobre colega... Professora Sabrina. E a gente está iniciando esse ano letivo com vocês, que vai ser um ano letivo maravilhoso, cheio de conteúdo novo, né, professor Almeida? Muito bacana, que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com o nosso organismo, com a natureza em geral. Então, Química Orgânica, vale a pena você se interessar, você se empolgar para assistirem às nossas aulas. Então, a gente vai estar fazendo com vocês uma ligação da química, tão temida química, com o cotidiano nosso, assim como também com a evolução da ciência, para você entender um pouco a importância do estudo das ciências da natureza para esse mundo tecnológico que nos cerca, né, Almeida? Exato, professora Sabine. Além do mais, por que a química orgânica, né? Vocês aprenderam química inorgânica, química geral, e agora você está diante de um fato novo. Conheceu realmente o que estuda através da química orgânica. Não vamos dar spoiler não, né, Almeida? Não vamos dar spoiler da aula ainda não. Isso. Essa situação de orgânico e inorgânico você vai aprender hoje. Qual é a diferença? Perfeitamente. Então, olha só. E agora vamos conferir, né? Quais são os conteúdos que vocês vão aprender conosco através da química orgânica. Fica de olho aí no telão. Vamos lá, então? Olha aí. Então, aí a professora Sabrina, a professora Almeida, tudo bem? Agora, lembrando que os conteúdos a serem abordados durante o terceiro ano do ensino médio, na unidade 1, trata-se da introdução ao estudo da química orgânica, parte 1, introdução ao estudo da química orgânica, parte 2, classificação das cadeias carbônicas, o petróleo e os hidrocarbonetos, nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 1, nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 2, nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 3. E, na sequência, nós temos ainda nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 4, funções oxigenadas, álcool e enóis, funções oxigenadas, fenóis e éteres, funções oxigenadas, aldeídos e cetonas, funções oxigenadas, ácidos carboxílicos e ésteres, e aí, funções nitrogenadas, aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Também nós temos funções halogenadas e sulfuradas e compostos organolépticos, organometálicos, tá certo? Com relação à aula de hoje que ministraremos para vocês, levamos o conteúdo Introdução ao estudo da química orgânica, parte 1. O que é química orgânica? E também as propriedades dos átomos de carbono. Galerinha, na aula de hoje nós vamos entender o conceito que faz com que a gente possa diferenciar a química orgânica da química inorgânica que a gente viu lá no primeiro ano. Vocês lembram lá do primeiro ano? Lá no primeiro ano a gente falou sobre algumas das principais funções inorgânicas. Quero saber quem lembra quais são as funções inorgânicas. Cri, 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 cri. Olha aí, com certeza vocês se lembram que eram ácidos, bases, sais, óxidos. Então, ali era a química inorgânica, onde a gente tinha apenas 4 funções a aprender. E na química orgânica, nós temos uma infinidade de compostos para conhecer. Outro caso interessante, professora Sabrina, é saber que os alunos eles estão também se preparando para o Enem. Verdade, e onde importante. A química orgânica, associada à química inorgânica, tem grande contribuição de conhecimento para você ter um sucesso lá no seu Enem, ok? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o nascimento da química orgânica. Vamos lá para a gente conhecer um dos principais cientistas que contribuíram para a formulação do conceito que hoje nós temos de química orgânica. Vamos lá na telinha?
Então, aqui nós temos o nascimento da química orgânica. Vocês estão vendo aí essas funções desenhadas no quadro? Pois é, nós vamos aprender a fazer essas estruturas e principalmente a ler e interpretar as informações que nelas estão contidas, né, professor? Exatamente, e foi o cientista Berzelius que ele sobreviveu. Ele viveu no período de 1779 a 1848. Exatamente. Então, a partir daí, os estudos sobre química orgânica foram evoluindo, porque pesquisa cientista é exatamente a evolução dos conhecimentos propicia o pesquisador a conhecer desde o início, a origem, até a atualidade, a evolução dos conhecimentos. O que é importante de vocês entenderem sobre a evolução dos conhecimentos é que, por exemplo, ele formulou lá toda uma teoria de que os compostos orgânicos somente poderiam ser sintetizados a partir de organismos vivos, né, professor Almeida? Exatamente. Olha, a química orgânica, antigamente, se dizia a química dos organismos vivos. Isso poderia ser seres humanos, animais, digamos assim, plantas, o que tivesse viva, se estudava através da química orgânica. Agora, o que não tivesse viva era a química inorgânica, como a água, o solo, o ar. Então, o estudo das propriedades, da composição, das estruturas desses tipos de matéria era estudado através da química inorgânica. Porém, apareceu um cientista que conseguiu sintetizar, isto é, formar uma substância orgânica a partir de uma inorgânica. E é o que nós vamos apresentar nesta aula, não é isso mesmo, professora? Isso mesmo. E aí, o que você tem que focar neste momento? Nós não sabemos tudo. E, às vezes, alguns conceitos que a gente formula sobre alguma teoria, ele pode estar equivocado. Então, não tenham medo de errar, né, professor Almeida? Faz parte do processo. Então, ali a gente tem um grande cientista que formulou lá, disse que todos os compostos orgânicos só teriam origem de seres, ou de organismos, né, no caso, e ainda assim, depois de muito tempo, percebeu-se que essa teoria ela não era verídica, né? Que poderia ser sintetizado sim a partir de compostos inorgânicos. Isso mostra pra gente que nós não sabemos de tudo e que a gente pode sim errar e isso faz parte do processo. Mas qual é o foco agora? Agora a gente vai entender qual a importância do estudo da química orgânica, o que é a química orgânica e saber como que foi feito essa descoberta de composto orgânico a partir de inorgânico. Vamos lá, então? Olha aí, a importância do estudo da química orgânica é de que a química orgânica é de fundamental importância para a sociedade, pois reações orgânicas são responsáveis pela síntese de polímeros, borrachas, fertilizantes, agroquímicos, tecidos, solventes, corantes, alimentos, fármacos e muitos outros produtos de uso diário. Então, vocês vão ver que nós estamos no cotidiano envolvido em substâncias químicas, organicamente falando. Tá bom, meu caro aluno? Ufa, quanto material é utilizado a partir do estudo da química orgânica? Vocês pararam para observar que isso tudo aí faz parte do seu, do meu, do nosso cotidiano? A química orgânica ela está aí distribuída em diversas áreas da nossa vida. E por isso que é muito importante você conhecer esses conceitos e saber aplicar eles e identificar eles no seu dia a dia, né, Almeida? Perfeitamente, Carla Sabrina. Olha só, e temos mais ainda para lhe mostrar, para fazer você apreciar, interpretar e gostar de química orgânica. Vamos lá, então? Mas vamos lá para a gente conhecer o que moldou, o que foi significante para ter o conceito de química orgânica, Exatamente, né? professora Sabrina. E lembrando que a tabela periódica tem muitos elementos químicos, mas na química orgânica, predominantemente, nós temos que conhecer o átomo de carbono, porque o átomo de carbono ele propicia a ele ligar-se a outros átomos de carbono para que possamos, então, formar compostos diferentes. É o que acontece, vamos dizer, que não acontece com os outros elementos químicos, que eles se ligam a outros átomos, formando sequência de átomos, sequências ou cadeia. Aqui na química orgânica,
O carbono, ele, só para você ter uma ideia, meu caro aluno, as substâncias que são chamadas compostos orgânicos são milhões de quantidades de compostos orgânicos, enquanto os inorgânicos são apenas milhares. Isto significa a facilidade com que o carbono liga-se a outros átomos de carbono, formando substâncias orgânicas diferentes. Então, isso propicia a essa quantidade de substâncias, daí porque muito mais funções orgânicas existem através da química orgânica do que da inorgânica, não é isso, professor? É por isso que hoje a gente já consegue diferenciar a inorgânica da orgânica pelas propriedades do átomo de carbono. Porque é ele, esse átomo, que vai ser o nosso objeto de estudo. Você aí do terceiro ano que vive enamorado, que vive apaixonado, agora o seu novo amor é o carbono. Você vai saber tudo sobre ele, você tem que saber tudo. Quais ligações, quantas ligações ele faz, qual é a valência dele, todas as propriedades, né, Almeida? Exatamente. Então, goste do carbono que você vai se apaixonar pela química orgânica, tá bom? Então, como conceito, nós temos aí, ó, a química orgânica estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o quê, ó? O carbono como principal elemento químico. O que esse principal quer dizer? Que o carbono, ele vai ser, digamos, a nossa estrutura que vai consolidar a formação do composto. Ele vai formar o esqueleto, a estrutura principal, lembrando que ele precisa fazer outras ligações para garantir o seu octeto, para garantir a estabilidade dos átomos de carbono. E aí ele pode se ligar com hidrogênio, com oxigênio, com enxofre, com ferro, mas na maioria dos átomos de um determinado composto orgânico, representa-se a cadeia carbônica, que é uma sequência de átomos de carbono unidos através de ligações covalentes, não é isso, professor? Isso. E aí os tipos de ligações a gente vai observar já já. Mas quem foi, professor, que começou a estudar essas propriedades do carbono? Olha só. Então, olha lá, é tanto que existem os postulados, né? E aí o cientista, olha só, nós temos aí, olha, verifica que o átomo de carbono ele apresenta certas propriedades que o tornam diferente dos demais elementos químicos. Esse fato foi percebido na metade do século XIX, inicialmente pelo cientista Kekulé, e possibilitou a melhor compreensão da estrutura das substâncias orgânicas. Por isso que nós sabemos que o cientista Kekulé, através dessa pesquisa e esses conhecimentos adquiridos, ele conseguiu gerar os seus chamados postulados, tá certo? E na sequência... E aí esses postulados, ele só pôde observar com maior precisão a partir da contribuição da síntese da ureia, né, professor Almeida? Exatamente. Então, os postulados, as teorias que ele estabeleceu, síntese da ureia. O que é? A ureia é uma substância que ela pertence à função amida, que vocês vão conhecer o que é uma amida. É bom saber que a ureia é um nome comercial, é um nome usual, mas que representa uma função amida. E a ureia, ela foi a primeira síntese que se determinou de um composto orgânico a partir de um inorgânico. Então, isso foi estabelecido pelo cientista Euler. Então, foi o cientista Euler que fez com que a ureia, a partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, gerasse a ureia, que é um sal orgânico, tá certo? Aí você pode pensar, mas o Kekulé, a síntese da ureia, o que isso tem a ver? Gente, quando a gente pegou lá que era a primeira lâmina lá, que a gente falou que era até então um conceito consolidado de que os compostos orgânicos só eram sintetizados a partir de outros compostos de origem orgânica, a síntese da ureia foi revolucionária porque aí o nosso foco, de fato, foi voltado para o átomo de carbono. E aí Kekulé veio e fez toda a sua estrutura e observou que nós temos algumas propriedades do carbono que são fundamentais para a quantidade de compostos orgânicos que existem, né? Como o professor Almeida falou, a questão da ligação.
E isso tudo é a base do nosso estudo da química orgânica, porque a partir do momento que você entende essas propriedades, a gente vai aprender a fazer as estruturas, fazer as ligações e depois o quê? Nomenclatura, né, Almeida? Exatamente, aprender a dar o nome aos compostos orgânicos, tá certo? E assim, o carbono, ele é tetravalente. O que significa dizer tetravalente? Então, ele tem número atômico 6, quer dizer, tem 6 prótons, 6 elétrons, né? E sua configuração eletrônica é de que são 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada L, ou seja, isso aqui, por ele apresentar 4 elétrons na camada L, ele precisa estabilizar com 8, por isso que ele tem que fazer mais 4 ligações com 4 elétrons de outros átomos. E o melhor amigo dele aqui é o hidrogênio. Então, o carbono tem 4 elétrons, com hidrogênio, número atômico 1, ele tem 1 elétron, então ele forma o octeto. Por ele ter 4 elétrons da última camada, é por isso que nós dizemos que o carbono ele é tetravalente. Valência quer dizer, é o que está relacionado com a quantidade de elétrons que existe na última camada, para que, ligando-se a outros elétrons, ele forma o seu octeto, tá bom? E como então, o professor Almeida falou, ligação covalente, né, Almeida? Ligação covalente. Covalente quer dizer por compartilhamento, emparelhando-se, ok? Então, o que é de um átomo é do outro, o que é do outro é daquele outro, do que daquele átomo. Fórmula eletrônica representa quando você mostra os elétrons pontilhados, digamos assim, como se fossem os elétrons propriamente ditos. E a estrutural, você representa ligações através de um traço. Então, como são 4 elétrons a ser compartilhados, aqui é como se eu dissesse um elétron do carbono, um elétron do hidrogênio. Então, essa ligação nós chamamos de ligação covalente. E aí nós temos a fórmula estrutural. Além disso, é importante destacar que as 4 valências do carbono, elas são iguais entre si. Assim, por exemplo, as 4 fórmulas exemplificadas a seguir representam, na realidade, o único composto de forma molecular, CH3Cl. Vamos ver lá? Então, olha só. E isso aqui vale para as ligações simples, né? As ligações simples. Sempre que você tiver um único traço ligando um átomo de um elemento químico a outro, esse traço representa uma ligação simples. E aqui, no caso do cloro, você pode olhar carbono, cloro e hidrogênio, pouco importa o cloro se está acima, de lado ou embaixo, porque nós temos que pensar que os elétrons estão em movimento. Se eles estão em movimento, eles estão circulando no espaço, portanto, não precisa você caracterizar o cloro apenas acima ou embaixo, mas desde que ele esteja ligado ao carbono, isso caracteriza as formas, veja aí, 4 fórmulas de expressar o CH3Cl, tá bom? E ainda a igualdade entre as 4 valências, isso é o que estabelece o segundo postulado de Kekulé. Qual foi o primeiro postulado de Kekulé? Foi mostrar que o carbono, tendo 4 elétrons na última camada, que precisa de 4 para completar o octeto, ele é o quê? Tetravalente. Primeiro postulado, tetravalente. Segundo postulado, é mostrar que as 4 valências do carbono, eles são iguais, as ligações são iguais. Então, não difere o composto com relação à posição de um átomo em relação ao outro. O carbono forma ligações múltiplas. Vamos ver então. Além dos exemplos anteriores, um átomo de carbono pode estabelecer 2 ou 3 ligações com o segundo átomo, formando, respectivamente, que ele pode formar o quê? Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Isso para garantir o quê? O seu octeto. Pode ser carbono-carbono, pode ser carbono-oxigênio, pode ser carbono-nitrogênio, de forma que uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, olha só, sempre você vai observar que o carbono tem 4 tracinhos a apresentar. São exatamente os 4 elétrons disponíveis para ligar-se com outros 4. Então, pode ser 2 elétrons carbono-carbono,
e dois de um carbono com dois do outro. Então, isso aqui você vai formando e garantindo o octeto de cada átomo. Pode ser carbono-oxigênio, porque o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele faz 2 ligações, tá certo? Pode ser uma tripla ligação carbono-carbono e pode ser carbono-nitrogênio. Lembrando, nós temos aqui, ó, no caso, a forma estrutural e a fórmula eletrônica mostrando a disposição dos elétrons de cada átomo, tá bom? Então, é muito importante saber também que os átomos dos elementos químicos com quem ele se liga, aquele elemento químico também quer formar seu octeto. Então, porque a regra do octeto lá na química geral, você aprendeu que é o que dá estabilidade aos átomos. No entanto, o hidrogênio, quando se ligar ao carbono, o hidrogênio só tem um elétron. Quando ele compartilha com o elétron do carbono, então a camada K dele fica 2, e aí ele fica estabilizado também. Estamos mostrando que o átomo de carbono pode formar com outros elementos químicos ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, e ainda pode ter duplas ligações, não é, professora Sabrina? Isso. E a possibilidade que o carbono tem de formar suas 4 ligações e adquirir configuração de um gás nobre são o seguinte: ligações químicas simples, né? 4 ligações simples, porque participa 4 elétrons, independentemente. 2 ligações simples e uma dupla. Você pode olhar que 2 simples e uma dupla são 4 ligações. Ou são 4 ligações simples, ou 2 simples e uma dupla, que forma 4 ligações, ou 2 ligações duplas, que também tem 4 ligações, ou uma ligação simples e uma tripla, de forma que, em qualquer situação, o octeto para o carbono será adquirido para ele ficar estável. Sabemos que ele parte de 4 elétrons na última camada, porque ele é tetravalente. E cada ligação representa um emparelhamento ou uma ligação covalente. E isso leva a gente a passar para vocês a importância de que o carbono sempre vai ter 4 ligações. Nem 3, nem 5, sempre 4. Então, quando a gente estiver montando depois as estruturas, vocês sempre tomem um cuidado de fazer a contagem das ligações de cada carbono de um composto. Então, olha só, ligações simples, elas são independentes, tá bom? Vocês estão vendo? Ó? Ela geralmente tem um ângulo bem definido. Você está vendo o ângulo que é bem definido entre as ligações. Quando as ligações são duplas, olha só, elas são... Ligação dupla significa emparelhadas. Ela está representando 2 ligações paralelas e as outras são ligações simples, né? Aqui eu tenho o quê? 2 ligações duplas. Então, ligações duplas, quando elas estão devidamente emparelhadas, paralelamente. E ligação tripla é quando eu tenho 3 tracinhos, ou seja, os elétrons estão sendo compartilhados paralelamente. E aí nós temos aqui ligações simples e ligações triplas. E aí vocês têm que sempre observar, tá, gente? Não é uma regra que essa ligação tenha que ser para baixo. Ela pode aparecer aqui em cima e tá tudo certo. Exatamente, professora Sabrina. Então, pouco importa, porque olha o postulado do Kekulé, é o seguinte: as ligações, elas são iguais, né? Alguns exemplos nós vamos abordar. Olha aí o que significa ureia. Você está lembrado que a ureia é exatamente aquele composto orgânico que foi sintetizado por Euler quando, a partir do cianato de amônia, que é um sal inorgânico, agora tendo a ureia. Foi a ureia que definiu exatamente o conceito de química orgânica, onde a química orgânica é a ciência que estuda os compostos do carbono, e não mais a que estuda os compostos dos seres vivos. Mais um exemplo aqui de composto orgânico, nós temos o ácido cianídrico, né? O HCN, mas você pode observar que em toda situação o carbono está fazendo 4 ligações. Aqui uma tripla com nitrogênio e uma ligação simples com o hidrogênio, tá? Com relação à ureia, o carbono está fazendo suas 4 ligações e 2 com oxigênio e 2 com nitrogênio. O nitrogênio, por sua vez, ligado a seus 2 hidrogênios, porque o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada
e ele precisa de 3. Ele faz 2 hidrogênios com mais um carbono, e aí o nitrogênio também está estabilizado. Observando, olha, a professora Sabrina falou no início de que nós precisamos manter os conhecimentos adquiridos lá no primeiro ano e no segundo, para que você possa enfatizar os seus conhecimentos aqui no terceiro ano, meu caro aluno. E aí, você pensou que a gente ia estudar química orgânica e não ia mais falar em tabela periódica, né, prof? Não tem como. Não tem como. Então, de vez em quando, nós vamos buscar os conhecimentos lá da tabela que você aprendeu no primeiro ano. Então, por isso que nós estamos mostrando aqui, ó, o carbono, que é o principal elemento químico dos compostos orgânicos, e as ligações, quer dizer, e as várias espécies que também ele pode se ligar. O carbono está na coluna 4A. Então, ele está na família do carbono. 4A, quer dizer, ele tem 4 elétrons na sua última camada, né? O hidrogênio, que é o melhor amigo do carbono, olha, ele está na família 1A. Ele tem 1 elétron na sua última camada. O nitrogênio, 5 elétrons na última camada, ele é da 5A. Então, ele precisa de 3 elétrons, portanto, o nitrogênio faz 3 ligações. O oxigênio, ele está na família dos calcogênios e ele tem 6 elétrons na última camada. Logicamente, ele precisa de 2 elétrons, por isso, na camada de valência, ele tem carga 2-. Na família 7A está o flúor, que é o quê? Um halogênio, flúor, cloro, bromio, enfim, eles têm 7 elétrons na outra camada. E 8A, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, todos eles têm a sua camada de valência estável, lembrando que o hélio tem número atômico 2, então a camada K dele é completa. E assim sendo, nós vimos aqui, olha, o carbono está numa posição intermediária da tabela periódica, que à esquerda, quer dizer, na família 3A, 2A, 1A e etc., constitui os metais. E da família 4A até a 7A, nós temos os não metais e os gases nobres independentemente. E aí, como fica, portanto, a meio caminho entre os metais, no caso o carbono, e dos ametais, ele fica entre os elementos positivamente carregados e os eletronegativos. Quer dizer, o carbono ele fica numa posição intermediária. Até porque ele, com 4 ligações a fazer, ele consegue ligar a outros átomos de carbono, constituindo assim as cadeias carbônicas. E aí, falando de cadeias carbônicas, vamos lá. O carbono forma cadeias. Mas o que significa cadeia mesmo? Então, vocês já viram alguma palavra aí, alguma expressão onde fala encadeamento, né? Encadeamento. Encadeamento vem do fato de algo poder ser organizado em cadeias. E o carbono tem uma facilidade extraordinária de ligar a outros átomos de carbono de origem, ok? Vamos dizer assim, outros átomos de carbono, que sejam eles o oxigênio, nitrogênio e etc., vai formando encadeamentos, ou que podem ser cadeias curtas, pode ser cadeias longas, com as mais variadas disposição desses átomos. Esse é o fato do terceiro postulado de Kekulé, onde a organização das estruturas do carbono, isso leva à formação de cadeias em variadas disposições. Tá certo? Então, olha aí, o terceiro postulado de Kekulé. O primeiro, o carbono é tetravalente. O segundo, as ligações são iguais. E o terceiro, então, existe um encadeamento, a sequência de átomos de carbono, portanto, com variadas disposições. Então, só estamos lembrando aqui porque Kekulé estudou, depois que Euler definiu exatamente que a química orgânica estuda os compostos do carbono,
Kekulé passou também a se preocupar com as propriedades do carbono. Não foi isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E essas propriedades, elas são fundamentais para a gente depois estar observando os tipos de compostos orgânicos que existem. Mas tem mais características do carbono que a gente pode estar abordando nessa aula, né, Almeida? Exatamente. Então, aí, olha só. Quanto à natureza, quando a gente fala natureza, nós estamos falando quanto à origem do carbono, ele pode se apresentar de duas formas de substâncias simples, diferentes. Você lembra que nós falamos sobre alotropia? O que significa alotropia? Substâncias simples, ou seja, aquelas formadas por um único átomo de elemento químico, porém apresentando estrutura diferente, como o oxigênio O2, o ozônio O3. Nós vimos esses exemplos. Então, aqui, com relação ao carbono, nós temos as substâncias grafite e diamante, que só existe carbono, porém as formas são diferentes. E aí, conforme eu falei, essas são as chamadas formas alotrópicas, cuja diferença está na estrutura espacial, enquanto um tem estrutura cristalina, a outra não tem forma definida, que a gente chama de amorfo. Lembrando, são substâncias simples, caracterizadas por átomos de carbono apenas. Quando a substância é composta, é porque existem elementos químicos diferentes, como H2O, hidrogênio e oxigênio. E aí, voltando mais uma vez, você está vendo, meu caro aluno, que nós estamos precisando dos conceitos lá do primeiro ano, ó, substâncias simples, substâncias compostas, formas alotrópicas, tabela periódica, não é, professora? Então, daí, tudo que você aprendeu no primeiro ano e no segundo, nós vamos fazer referência aqui no terceiro também. E aí, nós queremos mostrar para vocês as diferentes formas que o carbono pode apresentar. Já que nós falamos sobre a química orgânica, o átomo de carbono, os postulados de Kekulé, enfim, agora é hora de aprender fazendo. Vamos lá para você exercitar? E aí, nesse exemplo de número 1, diz o seguinte. Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos. E hoje sabemos que a química orgânica é definida como a química dos organismos vivos, B, parte da química que estuda os sais porque eles são compostos iônicos, C, a química que estuda os compostos variados, os compostos gasosos, porque eles são compostos covalentes, D, a química dos micro-organismos, ou é a química que estuda os compostos que contêm carbono. E aí, diante do que nós tantos abordamos, falamos do conceito de química orgânica, qual seria a resposta correta, meu caro aluno? Então, vamos lá, então? Olha só que a resposta é a alternativa E, onde diz que a química orgânica é definida como a química que estuda os compostos que contêm carbono. E, para que você possa entender ainda mais e interessar-se pelos conhecimentos de química orgânica, vamos a outro aprender fazendo. Aqui no exemplo 2, temos o seguinte. Segundo os postulados de Kekulé, a razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é o fato de, letra A, o carbono reagir vigorosamente com muitos elementos. Letra B, os átomos de carbono têm uma valência variável. C, os átomos de carbono poderem unir-se formando cadeias. D, o átomo de carbono ter 5 elétrons na camada de valência. Ou letra E, os átomos de carbono formarem ligações iônicas facilmente. Então, meu caro aluno, lembrando que você deve ler com muita frequência ou repetidamente o enunciado, para que daí você possa ter certeza da alternativa que você vai assinalar. Porque quando você estiver no Enem, nas provas de concurso, etc., você não pode rasurar. Então, primeiro, leia várias vezes o enunciado da questão,
de olho nas alternativas para que você possa ter certeza daquilo que você vai realmente assinalar. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E essa questão aí pode parecer fácil, mas algumas pessoas podem ficar em dúvida entre duas alternativas. Porque a gente falou bastante sobre a capacidade do átomo de carbono de fazer ligações. E aí muita gente pode olhar a letra A e falar assim, ah, é a letra A, porque o carbono ele pode reagir vigorosamente com muitos elementos, né, professor? Perfeitamente. E outros podem olhar e dizer assim, não, eu acho que é a letra C, ó, os átomos de carbono podem unir-se formando cadeias. E aí, qual dessas duas, que são bem parecidas, né, em termos de leitura, poderia ser a nossa alternativa correta para essa questão? Você já sabe qual é? Vamos lá, então? Olha só. Aí você está vendo que os átomos de carbono podem se unir formando cadeias, tá bom? O Kekulé falou sobre isso. Mas ainda temos o quê? Muito mais a aprender fazendo para você. Olha lá. Aí, só para a gente fechar nessa questão, lá na letra B ele fala que o carbono poderia ter uma valência variável. Não, gente, a valência do carbono, ó, 4 elétrons. É fixo, tanto que nós sempre vamos estar fornecendo a esse carbono 4 ligações. Ele é tetravalente. O que pode variar é, por exemplo, o hidrogênio, o cloro está numa posição, noutra e noutra, quer dizer, as posições são variadas, não tem problema nenhum. Porém, garantindo a tetravalência do carbono. Com isso, não vai dizer que o carbono tem mais que 4 elétrons. Isso aí não existe, não é, professora Sabrina? Isso mesmo. Está garantido, o carbono será sempre tetravalente, seja ele fazendo ligações simples, dupla, tripla, ou de dupla ligações. Pois é, aí nesse ponto a gente fecha, viu? Não tem valência variável. A valência dele, elas são iguais. Ele sempre vai estar fazendo as 4 ligações. E aí a gente vai agora para o nosso último exemplo desse primeiro momento da nossa aula. Vamos lá para o Aprender Fazendo? Olha lá. E aí, professora Sabrina? Nesse daqui, galerinha, é bem legal. É um exemplo que diz o seguinte, ó. Na fórmula, e aí ele dá pra gente a fórmula de um composto orgânico. E você pode pensar, meu Deus, que trem é esse? Aqui, X e Y estão representando as ligações que devem existir entre esses dois carbonos e entre o carbono e o nitrogênio. E aí ele pede para você observar as alternativas aqui disponíveis e dizer quem é X e quem é Y. Então, X é uma ligação simples? É uma ligação dupla? É uma ligação tripla? É uma ligação dupla? Você vai dizer quem é X e quem é Y. Mas, ó, o detalhe, respectivamente. Então, eu quero saber a resposta correta de quem representa X e de quem representa Y nesse exemplo. E aí, o que você vai precisar para poder marcar isso? Você vai precisar lembrar que o carbono sempre vai estar fazendo 4 ligações. Então, se esse nosso carbono aqui, ó, está fazendo 2 ligações com esses 2 hidrogênios, quantas ligações ele precisa para 4? 2 mais 2 dá 4. Então, ele precisa de mais 2 ligações. Só que aí você tem que conferir se o da frente também precisa. Ele está fazendo, ó, uma ligação com esse hidrogênio e uma ligação aqui com o carbono da frente. Então, ele também tem 2 ligações. Isso quer dizer que X aqui vai ser uma dupla ligação. Então, onde tem dupla? B e E. Então, a letra C, D e A está fora. Vamos lá para o próximo carbono. Ele tem apenas uma ligação aqui com o carbono anterior. Isso significa que para 4 ligações faltam quantas, galera? Faltam 3, né? Então, Y aqui vai estar representando uma tripla ligação, o que nos leva à alternativa correta como a letra E. Vamos lá olhar as ligações? Olha só, ligação dupla onde era X e ligação tripla aonde era o Y. E assim a gente encerra esse primeiro momento da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, né, Almeida? Exatamente. Ó, meu caro aluno, então esperamos que você tenha, digamos assim, simpatizado, quer dizer, tenha se interessado através, porque nós temos muito a esclarecer para vocês através dos conhecimentos
de Química Orgânica. Lembrando que você vai fazer sua atividade de sala e logo voltaremos para fazer aquela breve revisão, tá bom? Vamos lá, galerinha.